Como está? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita seja a nossa grande Mãe de Deus entregue na cruz à Igreja, ao discípulo amado Maria Santíssima. Eu sou Daniel, esse é o canal Papo Católico. Antes de conhecer profundamente Jesus, eu sempre tive uma experiência com Nossa Senhora. A minha avó era presbiteriana e morreu católica, graças a Nossa Senhora. E graças a Nossa Senhora e a Eucaristia, eu, quando perseguido por um padre da teologia da libertação marxista, eu e muitos outros amigos, não deixamos de ser católico. Mesmo eu tendo um convite para fazer um curso de pastor na Igreja Batista, foi a Virgem Maria, ou a crença na Virgem Maria, e a crença na Eucaristia que me seguraram na Igreja Católica. Eu queria contar um testemunho para vocês. Lembrando que Nossa Senhora, ela existe não porque ela atende os nossos pedidos ou porque ela leva os nossos pedidos até o seu Filho Jesus. Ela atende e ela existe porque a Igreja sempre acreditou nisso. É uma crença desde o primeiro século, desde os primeiros pais da Igreja. Nossa Senhora já esteve muito presente na vida da Igreja. Bem, hoje eu tenho 43 anos. Na época, eu tinha 19. Hoje eu tenho 120 quilos. Na época, eu tinha 89. Era bem magrinho. Bem no dia do aniversário da minha mãe, Terezinha, eu saí do taekwondo que eu fazia e fui até um bairro aqui em Curitiba, um conjunto residencial aqui em Curitiba, chamado Mercúrio, para buscar a minha tia e levá-la até a festa de aniversário da minha mãe. Naquela época não tinha celular. Indo para este conjunto, eu não estava em alta velocidade, estava mais ou menos 40 por hora, mas era um dia chuvoso, um dia que o vidro estava bastante embaçado, e eu não enxerguei um senhorzinho que atravessou na frente do carro. Foi muito culpa minha, mas também um pouco de culpa dele, porque ele estava alcoolizado. Eu bati na perna desse senhor, ele imediatamente caiu no chão, gritando, com dor. Parei o carro e chamei o SEAT, que é a ambulância aqui do Paraná, para atendimento. E como estava demorando muito, e logo apareceram alguns amigos meus ali naquela ocasião, eu pedi a um deles que fizesse o favor, pegasse o carro, buscasse a minha tia, porque deveria estar preocupada comigo, que não chegava, e voltasse rapidinho ali no local do acidente. Repetindo, o acidente não foi muito grande, não houve avaria no carro, por exemplo, Mas o indicado é não mexer na pessoa que leva a batida. O meu azar é que quando meu amigo saiu com o carro, avisar a minha tia e buscar a minha tia, chegou a polícia. Não só o SEAT, chegou a polícia, alguém chamou a polícia. E logo perguntaram, cadê o carro? Aí eu fui tentar explicar. Ele disse, você não poderia ter tirado o carro do local do acidente. E isso é verdade. Aí eu disse, antes disso eu cumprimentei, boa noite, ele já me mandou calar a boca, fica quieto. Falou, só fale comigo quando eu falar com você. E eu percebi que ali tinha um soldado e tinha um sargento. O sargento estava num mau dia, ou era muito grosseiro. Porque tudo que eu falava para ele me mandava calar a boca, ficar quieto, me xingava. Ele mandou eu preencher o boletim de ocorrência no capô da viatura. E depois, falando com outros policiais, eu fui entender por que aquela decisão. Enquanto eu preenchia o boletim de ocorrência no capô da viatura, ele ficava dentro da viatura acelerando para que o motor esquentasse o capô da viatura, que ficava como que uma chapa quente, queimava a minha mão. Eu não aguentava nem colocar a mão, apoiar a mão sobre o capô, tão quente que estava. Quanto mais eu tentava falar com o sargento, mais grosseiro ele era. Assim que chegou o carro, eu me dirigi a ele com educação e disse, sargento, o senhor me desculpa, mas hoje é aniversário da minha mãe. O que tiver que fazer, faça. Se tiver que me multar, se tiver que fazer alguma coisa, faça, porque eu preciso ir para minha mãe, ela está me esperando, esse carro não é meu, esse carro é dela. Ele falou, esse carro é dela, é? É aniversário da sua mãe? Vamos dar um presente para sua mãe? Tirou o bloco de multa e deu uma multa. Isso é por tirar o carro do local. Eu falei, tudo bem, então me deixe ir. Ele falou, ele deu risada assim, você acha que você vai sair daqui tão cedo, rapaz? Você está enganado. Quanto mais eu tentava argumentar, dizendo que minha mãe não merecia, que deixasse para mim a consequência, não para minha mãe, pior ficava. Eles começaram a verificar o carro atrás de coisas faltando no carro. Naquela época não tinha essa obrigatoriedade que tem hoje, assim, de
por exemplo, de extintor e tudo isso, né? Começou, ele viu o extintor, estava vencido, multa. Mandou o soldado ver o estepe, né? Tinha o estepe, mas o triângulo estava faltando, multa. Começou a olhar os pneus para ver se estavam carecas. E eu lembro que na época, veja, nós estamos falando de 24 anos atrás, quanto mais eu reclamava, mais multa ele dava. E na época, somando as multas, né, fazendo uma soma de cabeça, já dava perto de 3 mil reais, mais ou menos, na época. Então, eu estava arrasado, porque eu estava lembrando de tudo aquilo que eu tinha causado com a minha mãe já, né? Brigas com torcida organizada, um carro que foi amassado porque me envolvi com alguns traficantes, amassaram o carro da minha mãe, batidas, né, que eu tinha dado já com o carro do meu pai, né, com ou sem culpa. Então isso foi me passando um flash na cabeça. E quanto mais eu falava, pior ficava a situação, até que o soldado chegou para mim, me chamou num canto e falou, cara, fique quieto, que quanto mais você falava, fica pior. E aí eu descobri que, além das multas, eles iam me levar para uma dosagem alcoólica, queriam me levar para uma dosagem alcoólica, iam prender a minha carteira de motorista. E ele disse que o carro ia ser guinchado para o pátio do Detran. Estava desesperado, né? Estava desesperado. Aí, aquela roda de gente, eu entrei no meu próprio carro, no banco do carona, fechei a porta e falei, Nossa Senhora, porque eu tinha muita intimidade com ela, né? Como eu estou falando para vocês. Ainda não conhecia a fundo Jesus. Claro, falava de Jesus, rezava a Jesus, mas a intimidade eu tinha com a Virgem Maria. Eu acho que foi ela que me apresentou o seu filho Jesus. E fechei a porta, rezei uma Ave Maria, rezei a segunda Ave Maria, chorando, rezei a terceira Ave Maria. Na mesma hora que eu falo amém, na exata hora que eu falo amém da terceira Ave Maria, o soldado abriu a porta do meu carro e falou, cara, vai embora logo, pega a chave aqui, seu carro não vai pro Detran, saia logo daqui antes que o sargento mude de ideia. E ele falou assim, olha, eu trabalho com ele há anos, eu nunca vi ele mudar de ideia, mas ele mudou de ideia a seu respeito. Pega a chave e vai embora correndo daqui, para que ele não mude de ideia. Daí eu estava todo feliz, glória a Deus, né? Mas meu documento que ia ficar apreendido. Ele falou, tá aqui o documento. Falei, maravilha, Deus seja louvado. E a dosagem alcoólica? Não precisa não, ele te liberou. Falei, que maravilha, então me dê as multas que eu vou pagar. Ele falou, olha, eu não sei, rapaz, não sei o que aconteceu com o sargento, ele não vai te multar. Pega o seu carro, suas coisas e vai embora. Depois eu soube que o senhor teve não chegou a quebrar a perna dele, mas chegou a trincar o osso, mas ficou bem, graças a Deus. No mesmo amém, eu que já tinha argumentado com aquele homem, já tinha tentado de tudo quanto é jeito, e de fato não tinha sido arrogante, não tinha sido playboyzinho, nem babaca, nem prepotente diante do policial, não tinha conseguido nada. O pior, se eu tinha piorado a situação, percebi que Nossa Senhora podia tocar o coração daquele homem. E foi o que ela fez. Infelizmente, um amigo meu, que era ministro de Eucaristia, que largou a fé católica, né? Não infelizmente por ter virado evangélico, mas infelizmente por ter saído da Igreja Católica, né? Eu acho que louvado seja Deus, porque melhor ser evangélico que ser nada. Os evangélicos fazem um grande trabalho, tiram muita gente das drogas, do alcoolismo, do adultério. Mas esse amigo falou assim, Daniel, eu rezei para Nossa Senhora uma situação que estava precisando muito e ela não me atendeu, então ela não existe. Eu falei, bom amigo, eu rezei para Deus algumas vezes pedindo umas coisas, ele não me atendeu. Logo, Deus não existe? E aí ele percebeu que a lógica dele não fazia sentido nenhum. Não é porque você pediu 1, 2 ou 10 vezes alguma coisa para Nossa Senhora e ela não te atendeu, é que ela não existe. Ao contrário, é porque ela sabe o melhor para você. E ela está alinhada à vontade de Deus. Ela só vai lhe conceder se Deus quiser e se fizer bem para a tua salvação. Basta ir a Aparecida, você vai ver milhares e milhares de testemunhos de curas, de prodígios, dedicados à mãe de Jesus. Claro, ela pede e o filho atende. Ela clama e o filho atende. Ela intercede ao filho e o filho atende. Em Lourdes, existem pelo menos 69 milagres. São milhares de milhões de milagres, mas atestados pela ciência por uma junta médica de ateus que não sabem explicar, porque para ser um milagre não pode ter explicação, não pode retroceder a doença, tem que ser cura imediata. Essas 3 características têm que estar
juntas no mesmo caso, senão não é considerado milagre. E se não passar por um médico, veja que a Igreja Católica ela é muito cuidadosa no que diz respeito ao milagre. Existe muito estudo. Ela não é uma igreja que gosta assim, de ser milagreira, como algumas outras que a gente vê. Ao contrário, para quem está aí dentro da Igreja Católica, sabe que até às vezes os teólogos são céticos demais. Mas eu queria dizer para você o seguinte: peça à mãe que o filho atende, faça uma experiência com Maria. Uma vez eu fui me confessar com um padre, eu falei: olha, padre, eu estou com medo de gostar mais de Nossa Senhora, de Maria, do que de Jesus. Claro que eu estava falando do sentimento, né? Da afinidade. Não do fato, do amor mesmo, né? Mas da afinidade. E o padre deu um sorriso e falou assim: escuta, mas você sabe que Maria é apenas uma criatura, né? E que Deus é Jesus, né? Eu falei que sei. E falei: então fica tranquilo. Que tudo que você levar a ela de amor ou de excesso, ou do que você pensa que seja excesso de amor, ela vai entregar o seu filho Jesus. Fica tranquilo que Jesus não tem ciúme da sua mãe, ele se alegra quando você ama a mãe dele. Claro, sabendo separar as coisas, o papel de cada um, né? Então, eu queria fazer esse convite para você, não só esse convite, fazer esse desafio, que foi um desafio de Jesus, João 19, 26 a João. Filho, eis aí a tua mãe. E diz que desse momento em diante João levou para casa. Também o desafio do anjo Gabriel feito a José em sonho. Não temas receber Maria por tua esposa, porque quem agiu nela foi o Espírito Santo. Esse é o desafio. Convide Maria para a tua espiritualidade, para ser aquilo que ela quer ser, nem mais nem menos. Ser mãe. Ser a mãe que Jesus entregou. Ser a sua advogada junto a Jesus, o advogado por excelência, o mediador de salvação por excelência, o único Salvador. Faça essa experiência. Eu tenho certeza que você, fazendo essa experiência, você vai perceber o quão maravilhoso Deus foi, que além de dar o seu corpo, além de dar o seu sangue, além de nos dar a igreja, além de nos dar o Espírito Santo, quis nos dar uma mãe. Quis nos dar uma mãe, um modelo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.